Então vamos lá? Bom, a pergunta é, abaixar a Selic resolve o problema da economia brasileira? E aqui algumas pessoas têm dito que o Brasil não tem mais volta. Vamos conversar sobre isso aqui e o que a gente precisa entender. Esse vídeo aqui vai ser dividido em 3 partes. Uma parte diagnóstico, o problema ali, e depois o que você pode fazer com essa informação para ganhar dinheiro se você é um investidor. Se você não é investidor, esse canal não vai ter muita utilidade para você. Ele não é um canal de opinião política vazia. É um canal de prática econômica, tá? E por isso muitas vezes pode gerar algum problema, porque você fala, mas eu voto em fulano, falou mal de fulano. É porque aqui a gente está mais no lado pragmático do que aquilo significa para investidores, não estou nem falando da população de modo geral, do que entrando em todos os problemas do mundo. Então, abaixar a Selic resolve o problema da economia? Se você não sabe o que é a Selic, é a taxa básica de juros, né? Ela está elevada, quem controla ela é o Banco Central, não é o governo, então Lula não consegue controlar a taxa de juros, apesar dele ter indicado o cara que mexe com ela agora. Mas antes disso, é metade do mandato, o mandato do Banco Central é independente, o Bolsonaro tinha indicado o anterior. Então, os caras indicados pelo Lula e pelo Bolsonaro concordam num aspecto, tem que manter a taxa de juros elevada, porque a inflação pode acabar crescendo. Só que quando a gente eleva a taxa de juros de um país, a gente tem alguns remédios amargos aqui dentro, né? Isso, de certa forma, consegue controlar a inflação, ou seja, os produtos não aumentam de preço, você consegue perceber que a gente conseguiu manter isso mais sob controle. Ah não, Raul, agorinha há pouco estourou o café, estourou algum produto. Sim, isso aí são produtos que pode ter uma sazonalidade diferente, né? Aumentar a taxa Selic muda a quantidade de chuva do ano? Não. Muda a quantidade de petróleo que vai ser extraída? Não. Ela muda ali a quantidade de gente com dinheiro disponível dentro da economia, poderia gerar uma demanda maior, mas não consegue controlar isso tudo. Então, obviamente, né, se a gente tiver uma eventualidade com a colheita de feijão, não vai ter feijão só porque a taxa Selic está alta. Isso não acontece. A taxa Selic não aumenta a produtividade, pelo contrário, ela abaixa. Ela não gera mais produtos. O que ela impede é você de ter dinheiro para comprar ele. E é exatamente isso esperado da taxa de juros. Não por maldade, mas porque se os preços subirem loucamente, não adianta nada você ter dinheiro. O que adianta você ter R$100 se R$100 não compra mais nada, né? Então, é esse o problema aqui que a gente está tentando resolver. Se, então, a gente abaixar a taxa de juros na canetada, no momento atual, será que isso resolveria o problema da economia brasileira? Porque a gente tem visto várias pessoas de diferentes correntes políticas falando essa frase aí. Na verdade, se a gente pegar essa taxa Selic e reduzir de uma vez, por exemplo, se o Galípolo lá for lá e falar, cara, agora vamos jogar essa taxa Selic para 7% para aquecer a economia brasileira. Vai aumentar a produção nacional? Vai. Vai aumentar a capacidade do brasileiro de pagar? Vai. Vai aumentar o crédito que os bancos estão oferecendo para as empresas, etc. Vai demais. Então isso aqui começa imediatamente. Vai aumentar o número de investidores na bolsa? Na hora. Porque quando a Selic está pagando 15, quem é que quer investir em renda variável? Todo mundo quer investir em renda fixa. Está pagando ali todo dia certinho. Então todo esse dinheiro vem de uma vez para o mercado, aumentando, aquecendo, gerando empregos, etc. Só que a gente gera uma consequência imediata, que é, imediatamente, o aumento desenfreado dessa inflação e a gente não saberia onde ela vai parar. Então é por isso que mesmo o Galípolo tendo sido colocado lá pelo Lula, e o Lula falando que a taxa Selic é um problema, ele não abaixou. Você repara que o Lula nunca mais mencionou isso, nem o Haddad, nem ninguém nunca mais mencionou taxa de juros. Não. Ah, mas será que esse remédio não tá amargo demais? Olha, banqueiros acreditam que sim. O André Esteves, por exemplo, na opinião pessoal dele, a gente já viu ele dar essa opinião. Ele fala diretamente que, olha, a Selic tá muito alta. Os diretores de Itaú também já falaram, a taxa Selic tá muito alta. Todo mundo concorda que a taxa Selic tá alta. Eu concordo, você concorda que a taxa Selic tá alta. Agora, não tem como a gente simplesmente mexer nisso. Se a gente, então, decidisse ignorar todos os alertas da escola mais liberal de economia e abaixasse na canetada, o que a gente teria? Bolsa de valores subindo, quando os juros caem, a bolsa tende a andar, então, ao contrário do que dizem, né, a Faria Lima adora a taxa de juros alta, a Faria Lima odeia, não tem um IPO no Brasil há sei lá quanto tempo, se você quiser comparar quanto que a gente ganha de spread bancário, eu mesmo posso dizer isso, quanto que eu ganho de spread bancário e quanto que eu ganho em mercado aquecido, se o mercado aquecer agora, nossa senhora, né, minha vida vira uma maravilha. Por quê? Porque pra gente, apesar das pessoas estarem criticando isso, falando que é culpa da Faria Lima, vamos lá, se a gente abaixa a Selic imediatamente agora, como é que o banco ganha dinheiro? Você precisa entender isso aqui para não cair em armadilha de pessoas que estão te explicando coisas erradas ainda estamos no diagnóstico, tá? Seguinte, o banco ganha dinheiro pegando um empréstimo a um valor e emprestando a outro. Você investe no CDB, recebe 15, o banco empresta a 25. Pronto, ele ganhou dinheiro. Se a Selic tiver em 10, o banco pega a 10 e empresta aos mesmos 25. O banco não abaixa o spread dos juros. Dificilmente ele abaixa, a margem é a mesma, né? Então tanto faz para o banco a quanto está a Selic. Ah, mas não fica mais fácil para captar? Só que tem outro cenário. Quem que vende as empresas na Bolsa de Valores quando a empresa vai fazer uma oferta? Os bancos. Eles vão lá e vendem a empresa na Bolsa de Valores. Quanto mais IPO tem, mais pessoas entrando em IPO. E os bancos cobram spread nisso também. E mais alto. Prepara a empresa para ser vendida, o que gera muito mais dinheiro. Assessorias, consultorias de investimento, todo mundo começa a ganhar dinheiro aqui. Então, na prática, não faz sentido. A Faria Lima quer que a taxa de juros caia. Raul, então por que eles não pressionam para que a taxa de juros caia? Porque não adianta nada a taxa de juros cair demais e a inflação despontar e aí todo mundo começar a quebrar. Se isso acontece, para a Faria Lima é péssimo porque o ambiente de negócio fica uma tragédia. E o ambiente de negócio estando ruim, para a Faria Lima é ruim. Faria Lima
mercado financeiro, uma avenida em São Paulo, onde o mercado financeiro inteiro trabalha. Então, o que acontece? É esse o cenário. Então, na prática, a Bolsa de Valores subiria, seria ótimo para os investidores, fundos de investimento captam recorde. Nenhum fundo de investimento está captando dinheiro. Acabou. Ninguém consegue captar dinheiro com a Selic desse jeito, porque um leigo consegue ir lá e colocar o dinheiro na Selic, né? Ah, Raul, mas isso não vai durar daqui 5 anos. E você acha que o investidor brasileiro tem percepção de 5 anos? Bom, tem percepção de 6 meses. Ah, a Selic está em 15, põe em 15 e acabou. Lá na frente a gente vê o que faz. Quando a taxa Selic vai abaixo de 10, então o investidor local volta para a Bolsa de Valores, o investidor estrangeiro vem para a Bolsa de Valores também, se o juro cai lá fora também, né? Porque se o juro lá fora ficar alto e o nosso baixo, também é um inferno. Os valuations das empresas sobem, os bilionários tudo fica feliz, gente. Sabe qual é aquele valor que a Forbes fala? Ah, fulano de tal agora tem quantos bilhões? Há quanto tempo você não vê uma empresa que não é banco nessa lista? Tem anos já, porque nenhuma indústria vale nada quando a empresa está desse jeito. Nem as construtoras estão valendo nada, Magazine Luiza não está valendo nada. Você acha que os bilionários estão felizes com o patrimônio deles pela metade? Porque se as ações estão em alta, ele pode ir lá fazer um follow-on, né? Pode vender um pedaço a mais da empresa dele, etc. Então, ninguém está feliz aqui. Ficou claro? A Selic, nesse caso, resolveria o problema da Bolsa? Não. Abaixando a Selic, se você não tiver um ambiente bom de negócio, se você tiver inflação aumentando, as empresas vão vender para quem? Não adianta nada. O crescimento das empresas, Selic baixa, barateia o aumento do crédito, aumenta e melhora o lucro das empresas, isso é óbvio. Você não tem empresário feliz no Brasil, o empresário não dá um sorriso no Brasil desde que a Selic chegou em 10. Não tem empresário sorrindo, não tem como contratar, não tem como escalar, não tem como crescer, com exceção a raríssimos setores. Se você é uma empresa que está crescendo nesse cenário, você é um gênio, você é o cara que está arrasando, cara. O cara que cresce nesse cenário aqui, quando abaixar a Selic, ele vai ser o mestre dos magos. Porque assim, ó, no cenário que a gente tá, ainda tem crédito, né? Ainda tem pessoas financiando carro e comprando imóvel ainda. Agora, as empresas médias, elas têm toda a dívida dela atrelada à Selic. Então as empresas estão endividadas. O juro tá altíssimo para elas. Elas se endividaram a 2% lá na alegria do Paulo Guedes e agora estão vivendo no cenário de 15%. Você imagina uma dívida que você tomou a 2% ao ano, gente, ou que tava na época 6% e agora tá em 15%, 18%, 19%. Tá quebrando. Você não viu a quantidade de empresas de recuperação judicial? Os empresários desesperadamente precisam que a taxa de juros caia, né? A rede Açaí, por exemplo, tem 100% da dívida indexada à Selic. Cada ponto percentual representa milhões aí de custo a mais que ela teve. Agora, um problema é, se começar a cair agora, os bancos não repassam a queda na mesma intensidade. Então não adianta falar que os bancos estão felizes. Olha que loucura, porque eles ficam felizes de todo jeito. Resolve o problema das empresas, então se cai o crédito? Resolve demais, né? As empresas começam a ter mais crédito, começam a ter mais apetite, começam a ter mais tudo. Agora, se junto com isso, se junto com essa queda acentuada da taxa de juros, a gente tiver a inflação em 10, resolve? O consumo fica legal com a inflação em 10? Todo mundo começa a guardar dinheiro, gente. Quando você chega numa inflação galopante, tem empresa que vai querer fazer investimento? Claro que não. Por quê? Porque a inflação nesse patamar ou significa duas coisas. Ou significa descontrole completo da economia, porque se ela vai a 10 e ninguém faz nada, ela vai a 20. Se ela vai a 20 e ninguém faz nada, ela vai a 30. Aí já tem um fantasma. Lá em 1980 a gente chegou a 1.000 de inflação. 2.000. Se você pegar aí, o Brasil já viveu um quatrilhão. Se você pegar aí o Brasil e considerar as 10 mudanças de moeda nossa e cortar o zero, dá um quatrilhão de inflação. Loucura. Dá pra gente viver esse cenário de novo? Quem viveu? Quem era empresário na época da hiperinflação? Era bacana? Tava vendendo uma moto por 500 de manhã, de tarde tá vendendo 750. Tem como isso? Isso é viável? Dá para contratar? Dá para escalar nesse cenário? Como é que cresce? Não tem ambiente de negócio. Então, adianta para as empresas cair o juro na canetada? Não. Mas elas querem que o juro caia? Claro. Que empresário que não quer que o juro caia? Você não viu a Magazine Luiza tá quase implorando, né, gente? Pelo amor de Deus, um jurozinho, tira 1% pra gente viver uma experiência, né? Não tem. Pra indústria brasileira. Cara, a indústria é a maior vítima dos juros altos que a gente tem. Não tem como produzir absolutamente nada. O maquinário brasileiro tá antigo. Não tem expansão de fábrica. Não tem capital de giro. Não tem absolutamente nada. Quem é que quer financiar a indústria? Fala uma pessoa que quer investir em indústria com um juro desse patamar. Fala uma indústria que você conhece que surgiu nova no Brasil nos últimos 10 anos, gente. Não tem. Nos últimos 30 tá difícil de falar. Então, o BNDES tem aumentado suas concessões, o crédito rural também subiu 45% e ainda assim o mercado não sai do lugar. Não tem como. Por quê? Porque mesmo com esse juro subsidiado, o juro subsidiado ele tá caro. Ou seja, quando ele tá com subsídio. O juro do BNDES é o Banco de Desenvolvimento. Ele é uma mãe. Mesmo o juro com esse tipo de benefício tá alto. O Banco do Brasil tá tomando o maior default na dívida. Default é quando alguém não paga a dívida da história do agro. O agro não tá conseguindo pagar. Se nem o agro que cresce no Brasil tá conseguindo pagar, você imagina, né? Então, assim, adianta simplesmente cortar o juro na canetada para a indústria? Não vai adiantar. Porque você pode cortar o juro na canetada, se cresce a inflação, não tem como investir, não tem como contratar, não tem como fazer nada. Então, assim, qualquer pessoa séria, pode pegar aí o Armínio Fraga, pode pegar o Marcos de Lisboa, Samuel Pessoa, qualquer pessoa aí vai dizer o seguinte para você: só dá para ter juro baixo em país fiscalmente responsável. Você vai ouvir o Haddad falar isso. Você vai ouvir o Paulo Guedes falar isso. Pega uma pessoa que você confia e pesquisa a opinião dela que você vai ouvir falar a mesma coisa. Até o Ciro Gomes, gente, né, que é um cara um pouco mais da expansão monetária. Então, se a gente não fizer o dever de casa do Brasil agora, que é corrigir a gastança, corrigir o gasto exagerado que o Brasil está tendo, para a gente ir para um ambiente de corte de juros, a gente não vai para um ambiente de corte de juros. E qual que é o problema? O Brasil vai para um ambiente de gasto responsável no ano eleitoral?
Numa lei eleitoral, gente, município estoura gasto para ajudar governador estoura gasto para se ajudar, deputado quer emenda maior, presidente da república nem se fala. Todo mundo é um oba-oba danado. Então, pelo contrário, a gente tem um aumento de gasto em todos os cenários. Isenção do IR. Não tô falando que não é boa, eu concordo 100% que essa medida está atrasada. Deveria corrigir a tabela pelo IPCA. Não tinha nem que ter uso político dessa ferramenta. Então, tem crédito tudo, bolsa isso, bolsa aquilo. Os deputados querem emenda para construir coisa dentro do território, eles precisam se reeleger dentro do estado de onde eles vieram. Então, vamos para um gasto desordenado e agora tentando aprovar aumento de tributo às pressas aqui. Eles precisam fazer qualquer coisa, porque precisa valer pro ano que vem. Se não aprova a medida desse ano, não tem como entrar em vigor no mesmo ano. Então, aqui eles estão fazendo qualquer coisa. Qual que é o cenário, então? Não adianta se falar em abaixar a taxa de juros agora. Vai abaixar? Muito provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem. Isso vai resolver? Não. Se a gente não tiver responsabilidade fiscal, é temporário. Qualquer queda que exista sem responsabilidade fiscal é uma queda temporária. Vai depender muito de quem foi eleito, vai depender muito do Congresso que vocês vão eleger, vai depender dos senadores que vocês vão eleger. Isso não depende do presidente da República somente. Essa cesta do que pode e que não pode, ela só muda se o Brasil conseguir criar algum tipo de limitação nesses gastos de maneira permanente. Não é tipo, acabou o fiscal, só que não. Olha, a gente tem que alinhar, eu vou fazer isso aqui em tom de piada, tá? Mas é impossível. A gente ia conseguir aliar o seguinte, se tiver gasto extraordinário, o Congresso não pode ser reeleito. É o único jeito de resolver. Nunca mais teria. Né? Se tiver gasto demais, se passar dos limites. Agora, vai acontecer isso? Claro que não. Mas a única maneira da gente atingir essa responsabilidade, começar a pensar num planejamento de mais longo prazo, seria essa, né? Raul, mas dizem que fazer esse ajuste fiscal dessa maneira, isso aqui não beneficia que todos os países do mundo, eles cresceram colocando mais dinheiro na economia e fazendo qualquer coisa. Eu vou aqui fazer um adendo, né? Raul, vamos seguir o modelo chinês, então? Vamos seguir o modelo americano lá do início da industrialização? Vamos seguir, né, o modelo de outros países que colocaram mais dinheiro. O Brasil está seguindo esse modelo? A gente está colocando dinheiro em quê? Nossos gastos extraordinários do Brasil, esse gasto mais alto, ele é no plano de desenvolvimento da indústria brasileira? Não. A gente aumentou, gente, o fundão eleitoral em 390%. Não é. Não é nisso que a gente está gastando. O que os parlamentares fazem com as emendas parlamentares? Eles financiam a indústria da região deles, desenvolvimento, né? A infraestrutura brasileira. É isso que a gente está fazendo? Porque a gente tivesse, vamos lá, se endividando, né? Vamos se tivesse endividando andando de trem-bala, eu ia estar aqui, talvez até feliz, né? Ia estar aqui falando, olha, gente, realmente, o Brasil precisa se endividar até mais, né? Vamos endividar, colocar asfalto de concreto em tudo quanto é lugar, desenvolver trem pra gente facilitar a logística das empresas, vamos construir fábricas. Gente, o Brasil não está se endividando por isso. Não adianta esse tipo de discussão infantiloide, que é uma discussão, nossa, os países só se desenvolveram gastando mais do que arrecadam. Ok, vamos gastar mais do que arrecada no quê, né? Vamos gastar mais do que arrecada em salário do alto funcionalismo público? Vamos gastar mais do que arrecada, porque o baixo funcionalismo público não ganha nada, ganha merreca. Vamos gastar mais pagando melhor os deputados, dando mais emenda? Vamos gastar mais com o quê? Porque os gastos que eu tenho visto o Brasil fazer não são gastos estratégicos. A gente tá vendendo o almoço para comprar a janta. Aí é ruim. Se a gente tivesse falando assim, não, a gente tá numa situação onde a gente vai passar apertado, vamos ter um período inflacionário com um planejamento, não tô dizendo que eu concordo. Eu acho que não dá certo, mas ainda assim seria um plano. O Brasil não tem plano algum. A gente tá indo para esse cenário. Agora, dito isso, sei que não tem nada a ver com isso. Sei que não elege político nenhum. Você tem um voto, né? O problema do Brasil é esse, cada um tem um voto. Entendendo ou não isso aqui, todo mundo tem o mesmo voto. E coisa da democracia, não tô dizendo que tá errado. Eu gosto da democracia. É o pior regime que tem, só é melhor do que todos os outros. Não tem como, não dá, não vou falar isso. Não sai do lugar, velho. O que tem uma coisa que não sai do lugar, tá 30 anos dando errado. A democracia brasileira deu errado. Tem 30 anos, 5 ex-presidentes, 4 presos, fez? Um impeachment. Não, só o FHC que não foi preso. O FHC é a Dilma, não foi preso. O resto tudo foi preso. Mas sofreram impeachment. Então ninguém termina um mandato. Não acontece nada, não tem desenvolvimento. Então é isso. E agora o nosso Congresso ainda virou TikToker agora. Eles entram lá só pra falar palhaçada. Então eu não vou falar isso. Mas vamos lá. Agora, como que usa esse conhecimento aqui pra prática? Por que interessa pro investidor? Então aqui você consegue ver o seguinte. Isso aqui é o histórico de preço e taxa dos títulos públicos, tá? Então aqui você vê que lá atrás, no dia 2 de 2025, o título estava oferecendo ali naquela época 15,25% ao ano. O Tesouro Prefixado 2032. O que acontece? A expectativa de juro futuro do Brasil, ela já mudou. A gente já sabe que o juro vai cair, não sabe? Então agora a taxa de juros que está sendo oferecida já é condizente com esse novo momento. 13,78%. Se você comprou esse título aqui, a 15,25% e agora você tá com esse título ainda, você ainda não vendeu ele, o que aconteceu? O preço do título subiu, tá vendo? Então, por exemplo, você pagou lá nesse título quanto? 399 por título. Agora você já tá com 449. Ou seja, você já ganhou aí uma valorização de mais ou menos 15%, né? Por quê? Olha lá, ele tava 399, agora você já consegue vender ele a 449 aqui, né? Então você pode pegar e vender esse título antecipado. Por quê? Porque ele sofreu o fenômeno de marcação a mercado. Então aqui, quem comprou ali, por exemplo, uma grana, que você tá pensando, Raul, ganhei R$50 aí. Pois é, mas quem investiu 100 mil? Quem investiu 100
100 mil ganhou uma bela de uma bica aí, né? 15 mil reais em meses. Se a gente já tem a expectativa da taxa de juros futura ainda caindo, então, por exemplo, se você ainda acha que a expectativa vai cair mais ainda, você entendeu aqui o cenário e tal, Raul, acho que o Brasil tá entrando mais nos eixos. Ele tá. Acho que o Brasil tá entrando mais nos eixos, pelo menos arrumaram um jeito de arrancar esse dinheiro de alguém, né? Já estão passando aí a lei. Então isso aqui já joga a nossa taxa de juros mais em queda ainda. Ela até que subiu nos últimos dias, tá vendo? Ela chegou até a ficar mais baixa, ó, e agora subiu, né? Porque quando o risco aumenta, a taxa de juros costuma subir. É uma história longa, mas você entendeu aí, baseado na história da taxa de juros. Então, isso aqui é uma coisa que você pode fazer. Se você já tem as manhas aí, você consegue já se preparar para esse corte talvez mais profundo na taxa de juros. E quanto mais antigo é o título, maior é a porrada. Vamos lá, ó. O 2065 aqui, ó, em 2025, quanto ele tava oferecendo, ó? 7,53, né? O Tesouro renda mais 2065 ainda, ó. Aí aqui, ó, lá no 1 de 2025, quanto que ele tava custando? 1 de 2025, ó, 130 reais, né? Agora quanto que ele tá custando, ó? 172 reais. Então aqui a curva foi um pouco mais acentuada ainda, né? Quem investiu aqui conseguiu ganhar um volume muito maior de dinheiro, porque como ele tem mais tempo até o vencimento, você tem um reajuste no preço do título muito mais violento, né? Olha quanto que ele já chegou a estar lá. Agora quem comprou aqui se ferrou, hein? Quem comprou esse título aqui, vamos supor, ó, quem comprou ele ali em 2023, a marcação a mercado também acontece para baixo, né? Olha o tanto de dinheiro que a pessoa perdeu, né? Ah, mas se esperar até 2065, ele resgata, exato. Se esperar, resgata, né? Agora, como a gente tá na taxa de juros mais alta, faz sentido, você consegue ganhar com essas flutuações aí. Então, quem entende do riscado aí, tá conseguindo fazer um bom dinheiro. Tem muitos alunos meus, inclusive, ganhando esse dinheiro. É assim que você usa essa taxa de juros. Então, fiz aqui a notícia, a gente faz as ilações, mas você tem que aterrissar. Pô, na minha carteira, como é que eu faço aqui para ter esse movimento? Quem fica feliz, quem fica triste, a gente desmancha esses argumentos meio mentirosos ali. Ah, o povo do mercado de investimento adora a taxa de juros alta, adora porcaria nenhuma, né? A gente tá desesperado aqui pra taxa de juros cair. O problema é que vocês não ajudam, né? Então vocês precisam ajudar. Os políticos brasileiros precisam ajudar aqui. Não é culpa nem de um nem de outro, é culpa do coletivo, né? Então vocês precisam gastar menos para que a gente possa diminuir essa taxa de juros, para que a gente possa ser mais feliz. E se você quiser aprender a investir comigo, né? Essas técnicas mais avançadas, como é que você faz para ganhar dinheiro, eu te recomendo aí entrar aí, ó, alvp.com.br, clica no botão Faça Análise de Perfil, preencha esse questionário aqui, responda sobre você, lembrando, né? Para preencher esse questionário aqui, você tem que ganhar no mínimo R$4.500 por mês, no mínimo. Posso ganhar 100 mil? Pode ganhar 15? Pode, mas no mínimo 4.500. Ou, se você ganha menos que isso, você morar com seus pais. A UVP não faz sentido para trabalhadores que ganham menos de R$4.500 por mês. Então você preenche aí, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo, tá? Preenche aí que vai ser muito legal a gente poder fazer esse trabalho junto aí com você, te ajudar a construir uma carteira de investimento que realmente te leve para esse próximo nível, né? Que te ajude nos próximos anos a viver de renda. É preciso já ter renda, não tô te oferecendo emprego, não tô te oferecendo promessa de dinheiro fácil, não é nada disso. A UVP é um processo complexo de estudo, envolve 8 semanas de estudo para que você aprenda a investir da maneira correta, aprender essas técnicas mais avançadas de investimento. Beleza? Então agora, vou verificar aqui se vocês fizeram algum comentário. A Renata Lima falou, Raul, o que é a UVP exatamente? Uma escola de educação financeira? Também. Ou uma empresa de investimentos? É as duas coisas. A UVP é uma escola de investimentos e educação financeira. A UVP é uma plataforma de investimentos. A UVP é uma consultoria de investimentos. A UVP é uma wealth. A UVP tem cartão de crédito, ela também opera meio como uma fintech. A UVP tem tudo. Se envolve dinheiro, dentro da UVP tem. Até crédito também agora. A gente criou um sistema agora para os alunos. Por exemplo, quero fazer um financiamento. Eles podem analisar todos os bancos no mesmo lugar. E aí analisam tudo, já fala qual crédito vai ser oferecido. Isso aí vai entrar no ar esse mês ainda para todos os nossos alunos. Ou seja, o cara vai fazer um financiamento, etc. Vai sair muito mais barato só por ser aluno da UVP. Simples assim. O que é a UVP? É tudo. O ETAMA. Dúvida sincera. Se os Estados Unidos podem imprimir moeda a rodo, por que eles não compram toda a reserva em Bitcoin? Isso aumentaria até mesmo o valor do Bitcoin e depois vendem tudo ou vendem aos poucos. Na prática, meio que os Estados Unidos já têm uma reserva muito grande, né? E eles já estão comprando bastante Bitcoin. O Vivendo de Fronteira.oficial falou, você foi espaziando pelo G1? Não, cara. Eu fiz uma análise da notícia do G1. O G1, para as notícias do governo, ele dá a notícia que está na Agência Brasil, só que de maneira mais bem escrita, assim. Eu sei que hoje em dia existe um problema, né? Nossa, o G1 não é uma fonte confiável de notícia. O G1 não é uma boa fonte confiável de opinião política, né? Mas agora, dos dados oficiais, nunca tem nada escrito errado no G1, né? Tem as informações enviesadas, mas nunca escrito errado. Mas assim, é porque a sociedade cruzou uma linha muito complicada, estamos indo pro delírio já. De repente agora você não pode ler uma notícia dentro do G1 que agora você já tá se guiando pelo G1. Aí é burrice pra caramba, né? Não dá pra... O Thiago VDB comentou assim, e a direita votou em quê mesmo? Eu tava falando do aumento do fundão eleitoral, né? Ué, mas tá escrito aí no próprio post, né? Você tem problema de alfabetização? Porque tá escrito assim, ó, PT é um partido de esquerda. O PL é um partido de direita. E o PCdoB é um partido de esquerda. Aí tá escrito, governo e oposição votaram sim. Governo e oposição. O governo é de esquerda, a oposição é de
Bandinha. Aí você perguntou como se eu estivesse escondendo que a direita votou no negócio. Muito burro, cara. Meu Deus, gente, como é que vocês vivem no mundo normal, né? Que loucura, que ser humano burro, cara. Ah, não. Põe o Caetano aí falando. Como você é burro, cara. Isso aí que você disse é tudo Burrice. burrice. Eu não entendo o que você fala de Eu uma não forma consigo burra. gravar muito bem o que você fala, porque você fala de maneira burra. Como você é burro? Um beijo pra vocês. Só pra quem não é burro. Você é burro, cara, que loucura.